Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine e nos inspire aqui nesses momentos de reflexão. Nós vamos dar sequência no estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 115 dele, cujo título é Embaixadores do Cristo. Esse capítulo, Emmanuel vai comentar uma fala do apóstolo Paulo em uma das suas cartas aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, em que Paulo vai falar de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. E dentro dessa temática, Emmanuel, ele vai abrir para a gente o que seria o entendimento de ser um embaixador do Cristo. Como nós podemos, no nosso dia a dia, trabalhar a favor do Cristo. E Emmanuel começa nos dizendo que quando a gente reúne todos os valores sociais, todo o homem que tem um trabalho honesto, ele é portador, ele possui uma determinada tarefa, um papel a ser desenvolvido. E isso vai variar de acordo com as habilidades de cada um. Cada espírito tem na sua trajetória uma história de evolução. Cada um vai adquirindo valores à medida que vai vivendo várias experiências. A gente vai adquirindo o valor da paciência, o valor da fé, o valor da caridade, do entendimento. E a gente vai, através de todas essas virtudes que nós vamos aos poucos adquirindo e cada vez mais nos tornando seres perfeitos, a gente vai assumindo, de acordo com o nosso conhecimento e com a nossa evolução, um papel mais importante dentro da perspectiva do nosso planeta, de alcançarmos o progresso, de auxiliarmos na divulgação da mensagem cristã, de vivermos e sermos exemplos para aqueles que estão à nossa volta. E isso em todos os papéis sociais que a gente desenvolve. Ele vai dizer para a gente que os políticos e os administradores, eles têm a responsabilidade do Estado de governar, de administrar para todos, de distribuir os recursos de forma a tornar a sociedade mais justa. Da mesma forma que aquele simples operário que trabalha no chão de fábrica, como a gente diz, aquele que trabalha ali com vários colegas ao seu lado, desenvolvendo determinada tarefa, também tem os seus encargos naturais da sua profissão, as suas obrigações, os seus deveres, as suas metas a cumprir. Então, em todos os papéis, nós temos essas obrigações a cumprir, a desenvolver. E o homem de bem não é diferente. Aquilo que nós chamamos de homem de bem, que Kardec vai explicar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, é um capítulo em que ele vai explicar para a gente o que é ser um homem de bem. O título desse capítulo é Sede Perfeitos. Então lá Kardec vai explicar para a gente que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre três coisas: a lei da justiça, do amor e da caridade. Esse é o verdadeiro homem de bem. E ele vai cumprir isso de uma forma íntegra, de uma forma pura, no seu dia a dia, no convívio com as outras pessoas.
perguntando a si mesmo no final do dia se ele fez tudo o que podia, se ele desempenhou as suas atividades de forma satisfatória, se ele não magoou alguém, se ele não trapaceou, se ele não passou alguém para trás. Então ele faz esse exame de consciência. Esse é um homem de bem. Ele é um homem que possui fé em Deus, que acredita no futuro, que não vai ficar alimentando ódio, rancor, desejando vingança. Então esse é um homem de bem. E em muitas características dessa que eu falei, nós já trazemos dentro da gente. Porque se nós estamos aqui na noite de hoje, é porque nós já desejamos ter um coração mais puro. Nós já temos a mente e o coração abertos para a mensagem de Jesus. Então nós estamos nessa busca de cada dia mais sermos homens de bem. E dessa forma, quando a gente está nessa busca, Jesus conta com a gente para o papel de mensageiro. E aí, Emmanuel continua nos trazendo que para que a harmonia social esteja em equilíbrio, para que haja uma situação de todos aqueles que estão encarnados desempenharem as suas obrigações, as suas tarefas de forma a garantir essa harmonia social, a gente vai precisar desses mensageiros, desses emissários, atuando em todos os locais possíveis, nas repartições públicas, nas fábricas, nos institutos, nos órgãos de fiscalização, nos órgãos de produção, nos órgãos de amparo e assistência ao próximo, naqueles destinados ao ensino. Então a gente pode ver que em todos os setores, Jesus conta conosco para sermos seus mensageiros, para levarmos a sua palavra. E nós, se estamos reencarnados aqui, no Brasil, nesse momento, é porque nós estamos fazendo um estágio. Aqui é uma escola, a escola que está nos oferecendo o conhecimento espírita. E talvez não seja de conhecimento de todos, né, daqueles que estão chegando agora dentro da doutrina espírita, talvez não conheçam a amplidão de obras que nós temos, mas existe um livro que foi psicografado por Chico Xavier. Isso. Esse livro é chamado Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lá Humberto de Campos vai fazer um passeio pela nossa história, por esses 500 anos de história. Ele vai nos mostrar como o plano espiritual trabalha no nosso país para que a árvore do Evangelho se estabeleça aqui no Brasil, para que nós tenhamos a condição de estudarmos, aprendermos e vivenciar o Evangelho. Para quê? Para que no futuro, esse coração, que é o Brasil, possa bombear todo esse sangue que somos nós para todas as partes do mundo, para divulgar a mensagem espírita cristã. Abrindo uma aspas, mesmo que não seja com a denominação de espiritismo, esses princípios que o Espiritismo hoje traz, em todas as leis de Deus na natureza que nós conhecemos, a lei de causa e efeito, a lei do progresso,
a reencarnação como forma de expressão maior da justiça e da bondade divina. Tudo isso nós estamos aqui aprendendo nesse estágio que nós estamos fazendo. E futuramente nós vamos levar esse conhecimento para outras nações, para dentro de outras religiões, nas nossas futuras existências. Se nós estamos aqui hoje, no país que é a pátria do Evangelho, é porque nós assumimos esse compromisso, ainda no plano espiritual, de estarmos aqui buscando esse conhecimento, para depois nós voltarmos para os nossos lugares de origem, levando esse conhecimento para distribuí-lo. E se nós passarmos a nossa existência inteira e não buscarmos nenhum conhecimento, e não interiorizarmos esse conhecimento, e se nós não buscarmos viver, sentir tudo isso que nós aprendemos aqui, será que numa próxima existência, será que nós vamos conseguir levar algum conhecimento, passar adiante o que nós não aprendemos aqui? Então, quando nós falamos em ser embaixadores do Cristo, em algumas das vezes, esse trabalho nem vai começar nessa existência atual. Nós estamos aqui nos preparando. Pode ser que o trabalho comece efetivamente numa próxima existência. Mas nós precisamos aproveitar esse tempo e essa oportunidade que nos está sendo dada hoje para adquirir esse conhecimento. Não teórico, não da boca para fora. Buscar viver, porque assim aonde nós estivermos no futuro, nós vamos conseguir viver de acordo com tudo que nós aprendemos aqui e já vivemos aqui. No livro Caminho, Verdade e Vida, que é esse que a gente está estudando, mas lá no seu prefácio, na introdução, Emmanuel vem comentar com a gente que Jesus, ele não faz diferença entre o templo e a oficina. Para Jesus, todos os lugares são lugares de louvar a Deus e de trabalhar. Não existe separação entre aquele local que você vai para cultuar, agradecer, louvar, pedir, e aquele local que você vai para trabalhar. Para Jesus, o planeta inteiro é local de trabalho e de culto a Deus. Então, que nós também possamos buscar nos inspirarmos em Jesus para vivermos dessa mesma forma. Porque muitos, e isso não sou eu quem está dizendo, Emmanuel diz lá na introdução desse livro, que muitos vão para as igrejas, os templos, para as suas casas espíritas, etc., qualquer denominação. Muitos vão, louvam, muitos vão e rendem graças a Deus. E quando chegam na rua, menosprezam o próximo. E isso é o mesmo que menosprezar a Deus. Então não basta que a gente venha aqui, que a gente busque, que hoje está difícil, que a gente busque o aprendizado, que a gente busque o passe, que a gente busque os cursos, se a gente não se dispor quando sairmos pela porta, darmos sequência em tudo o que nós
almejamos aqui dentro para nós. Nós sempre que estamos aqui buscamos o equilíbrio, a paz íntima, buscamos renovar a nossa fé, a nossa esperança. E às vezes quando saímos da porta para fora, a gente esquece tudo isso e acaba sintonizando com as coisas do mundo que nos ocupam o pensamento, nos trazem preocupação, aflições, nos trazem situações de desespero ou de raiva ou de inconformação, nos esquecendo de tudo que nos é ofertado aqui, nos esquecendo que nós, como espíritos imortais, temos aí toda uma eternidade pela frente, nos esperando, até que nós possamos alcançar a felicidade. Emmanuel vai continuar nesse texto da noite de hoje, dizendo que é necessário que a gente não se esqueça dos valores da vida eterna. E é necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Todo aquele que é sincero no seu desejo de servir, de auxiliar, de aprender, de crescer, de estar próximo a Jesus, torna-se o seu embaixador. Nós, quando lemos a obra de André Luiz, no livro, se eu não me engano, Evolução em Dois Mundos, ele vai nos dizer que Cristo, como o nosso governador espiritual, aquele ser mais evoluído que nós temos notícia no mundo, ele é considerado um co-criador em plano maior. O que é isso? Ele entende e cumpre integralmente a vontade de Deus. Então ele é um co-criador, ele está ao lado de Deus, criando condições para que a gente possa evoluir. A gente sabe que desde a criação desse planeta, Jesus está à frente de todo esse processo para nos oferecer essa casa e essa escola. Então, por isso, é um co-criador em plano maior. E nós, como criaturas divinas, também somos co-criadores, mas em um plano menor. Nosso poder de criação, ele é mais restrito, mas nós criamos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos atos, o tempo todo estamos criando. E isso nos torna embaixadores do Cristo e responsáveis por aquilo que nós estamos criando. E quando Emmanuel vem trazer essa fala para a gente, que esses valores da vida eterna, eles têm no mundo os seus representantes, ele deixa claro no texto que aqui a gente não está falando de sacerdócio, de títulos, a gente está falando de conduta, ele está falando de transformação moral, ele está falando de reforma íntima, de mudança de atitude, de comportamento. Porque quando você muda o seu comportamento, você inspira, você dá exemplo. Há pouco tempo atrás eu estava vendo a história de uma nossa conterrânea, que é a Anita Borella. Ela nasceu aqui em Leopoldina, no início do século passado, e quando ela se casou, ela se mudou para Astolfo Dutra, que na época nem tinha esse nome, era um vilarejo que tinha um outro nome. E 5 anos após o seu casamento, ela que era católica fervorosa, ela viu o próprio marido se tornar espírita.
E no início do século passado, isso não era uma coisa muito bem aceita pela Igreja Católica. Então ela começou a perceber o marido sendo perseguido na cidade, sofrendo calúnias. E o mais interessante é que ela notou a transformação moral que houve no seu marido. Ele não se abatia com as críticas, com as mentiras, com as calúnias, ele não revidava, ele não desejava o mal, ele acolhia a todos, estava sempre disposto a auxiliar. E essa atitude dele, essa mudança de comportamento, a fé renovada, inspirou essa grande mulher. E ela acabou também se tornando espírita. E não uma espírita qualquer, uma pessoa dedicada à caridade, dedicada ao próximo, uma médium espetacular que desenvolveu todas as faculdades mediúnicas, que auxiliava com essas faculdades mediúnicas a toda a população ali daquele lugarejo. Então a gente vê o poder que é nós exemplificarmos a palavra de Deus. Quando a gente fala em ser embaixador, a gente não está aqui fazendo proselitismo, tentando trazer todo mundo para a nossa religião. Não é isso. O propósito não é esse. O propósito é, se a casa estiver vazia, mas se nós estivermos com quem está aqui ou com quem está nos assistindo através da rede social, transformando o coração, inspirando essa pessoa a se melhorar, pode ser mas ela já vai estar cumprindo o seu papel. Não é quantidade, é qualidade. É aquilo que cada um tem a fazer para alcançar a felicidade. É nisso que nós queremos auxiliar, é isso que nós queremos inspirar. E é isso que Cristo nos pede. Jesus não vivia chamando as pessoas para fundar uma religião, para ter uma denominação. Ele dava exemplo. E com o seu exemplo, com o seu amor, com as suas atitudes, ele atraía as multidões. Porque quando nós saímos porta afora, nós encontramos uma multidão de famintos. Talvez não famintos da comida material, mas famintos do alimento espiritual, famintos do conhecimento, do entendimento, do consolo, do conforto. Eles estão aí pela rua. E se nós tivermos o que oferecer, esse alimento espiritual, nós podemos ter certeza que eles serão atraídos e que eles irão nos seguir. E assim nós estaremos cumprindo com esse papel de sermos os embaixadores do Cristo. Emmanuel continua no texto nos dizendo: todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, com esses cooperadores devotados, e muitas vezes desconhecidos dos próprios beneficiários do mundo, ou seja, desconhecidos daqueles a quem eles ajudam, é que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Jesus, embora esteja presente, nesse momento não é dado a ele se manifestar diante de nós. Ele se manifesta através de nós. É isso que ele está dizendo aqui. Que através de cada um de nós se movimenta o Mestre. E ele conta com isso. Aqui,
eu queria fazer esse comentário que está no livro Emmanuel. Esse foi o primeiro livro lançado por Chico Xavier. Esse livro é de 1938. Está quase aí chegando nos 90 anos. E lá Emmanuel diz assim, o livro se chama, inclusive, Emmanuel, o próprio. Nos tempos atuais, todo o trabalho de quantos se devotam à disseminação das teorias espiritistas deve ser o de colaboração com os estudiosos da verdade. E aqui, gente, eu queria chamar a atenção para essa palavra, que eu nem coloquei em negrito ali, mas quando ele fala todo o trabalho, é todo mesmo. Porque esses espíritos não costumam utilizar essas palavras tão incisivas assim. Então, todo o trabalho daqueles que estão tentando espalhar a doutrina espírita, ele deve ser no intuito de colaborar com os estudiosos da verdade. E aí ele vem falar que não é o desejo de proselitismo, de atrair as pessoas para essa religião, e nem o de publicidade que deve animar essas pessoas. Não é esse o intuito. É o desejo de servir com boa vontade. Então ele continua, não é o desejo de proselitismo ou de publicidade que os deve animar, porém a boa vontade em cooperar com seus atos, palavras e pensamentos a favor da grande causa, que é a divulgação do Evangelho, que é inspirar a todos para viver conforme aquilo que Jesus nos ensinou, nos mostrou. Todos nós objetivamos, com a nossa árdua tarefa, ampliar o conhecimento humano, respeito às realidades espirituais que constituem a vida em si mesmo, a fim de que se organize o ambiente favorável ao estabelecimento da verdadeira solidariedade entre os homens. Então, todo o esforço que nós percebemos do mundo espiritual a nosso favor é para que a gente adquira esse conhecimento que vai nos libertar dessas amarras que nos prendem ao mundo. Quando nós conhecemos os nossos potenciais, quando nós sabemos do nosso destino de espíritos imortais, destinados à felicidade, tudo o que é material, tudo o que é terreno, se torna tão pequeno, tão passageiro. Quando nós expandirmos a nossa visão, uma visão de espírito imortal, uma reencarnação, por mais longa que seja, é praticamente nada. Mas é um tempo precioso para o espírito, para ser desperdiçado com coisas inúteis, com aquilo que não vai nos agregar conhecimento, que é o que os espíritos superiores desejam trazer. E olha que interessante. Aqui ele continua assim, por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos, ou seja, livre daquelas regras, daquelas imposições, daquelas normas, ore assim, faça isso. Todo o trabalho da espiritualidade até aquele momento era formar a mentalidade cristã, uma mentalidade livre, que não impedisse a marcha para o progresso. Então, até aquele momento, estava sendo formada, eu acredito que ainda continua, né? Nós ainda não adquirimos a mentalidade cristã plenamente, que é essa mentalidade livre,
que 2000 anos depois ainda não está completamente formada. Então é interessante que ele coloca que quando termina essa fase da formação dessa mentalidade mais livre, aí começa uma segunda etapa. Aí ele vai colocar aqui, formadas essas correntes de pensadores esclarecidos no Evangelho, entraremos então no ataque às obras. E olha que interessante, ataque às obras, criação de jornais educativos, estações radiofônicas, centros de estudo, clubes do pensamento evangélico, assembleias da palavra, o filme que ensina, que moraliza, tudo à base do sentimento cristão. Não constitui uma utopia dos nossos corações. O que a gente observa hoje? Depois eu volto no finalzinho aqui. Dá uma olhada para isso aqui. Essa série que está aqui no meio, aqui, ó, The Chosen, é uma série americana. Está fazendo muito sucesso. Chegando quase a 800 milhões de visualizações no mundo, trazendo a palavra de Jesus. A gente tem programas espíritas em rádios, Rádio Web Fraternidade, a Associação Sementes da Boa Nova, tem conteúdo espírita 24 horas por dia na internet. São palestras, podcasts, são estudos direcionados, tudo isso. Filmes, olha aqui, O Predestinado, que conta a história do Arigó, O Nosso Lar, assistido por mais de 500 mil de pessoas no cinema. Tudo isso tem o trabalho da espiritualidade, estava programado desde o século passado. Está ali, claro, no livro do Emmanuel. E para isso, eles precisaram de quantas pessoas envolvidas, de quantos estudiosos, de quantos trabalhadores dispostos a estar à frente desses projetos, que muitas vezes não dão retorno financeiro. As pessoas fazem isso por amor a uma causa. Eu coloquei aqui, ó, NEP Paulo de Tarso. Não sei se vocês conhecem, mas se for lá nos sites de busca e colocar lá NEP Paulo de Tarso, é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. Esse NEP foi fundado há 10 anos, comemorou 10 anos há uns dias atrás, aí no final do mês passado. Ele é comandado por um jovem, muito jovem, e é uma pessoa que eu admiro profundamente. E quando você vai olhar esses estudos, tem milhares de visualizações. De um dia para o outro, é 5 mil, 10 mil, 20 mil visualizações. Por quê? Tem conteúdo, e conteúdo bom, profundo. Então, voltando aqui, no finalzinho, isso estava previsto. Agora, como a espiritualidade pode desenvolver tudo isso se ela não encontra ferramentas, e ferramentas afiadas, ferramentas apropriadas, adequadas a essa tarefa? Nós somos as ferramentas. E nós estamos aqui hoje tentando nos aprimorarmos para que a gente possa servir melhor, para sermos instrumentos mais eficientes. Toda a tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Então a gente pode ver que está tudo planejado e traçado. Um primeiro momento de formar uma mentalidade mais livre, uma mentalidade
desejosa de obter conhecimento, e a gente vê que todos aqueles que nasceram no século passado, quantos estudiosos espíritas nós tivemos no século passado, quantos médiuns, trabalhadores, ajudando nessa tarefa de formar essa mentalidade livre, de difundir esses grupos de estudo, essas assembleias, né, da palavra. Quantos contribuíram nessa tarefa? E aí vem essa fase toda agora que nós estamos vivenciando, que é a da divulgação da doutrina espírita, não só aqui no país. Aqueles núcleos, os NEPs que eu falei, os núcleos de estudo e pesquisa, eles estão presentes no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha. São pessoas que utilizam o nosso material em português, na maioria das vezes, para estudar o Evangelho, para entender aquilo que nós entendemos, ou pelo menos temos a oportunidade de entender em profundidade, porque os livros estão aí disponíveis na nossa língua, porque os grupos de estudos estão aí, tanto aqui dentro da casa, como os grupos de estudos virtuais, que você pode adequar o seu horário, o dia da semana. Oportunidade não está faltando. Às vezes a gente continua trazendo, né, aquela mentalidade antiga de existências passadas, que a gente acha que é o suficiente a gente estar diante de Deus numa casa espírita uma vez na semana, receber o passe, levar ou beber uma água fluidificada na saída, e aí nós estamos quites com as nossas obrigações de cristãos. Como era no passado, como era em existências passadas. Só que não é assim mais. A nossa mentalidade, ela tem que ser modificada. Nós temos que nos envolver mais. Atividade não falta. Campo de trabalho não falta. Necessitado não falta. Ignorante precisando ser esclarecido não falta. Mas cadê os trabalhadores? Cadê aqueles que se dispõem e se disciplinam em uma atividade? Eu digo porque às vezes a gente começa um grupo de estudos com 20 pessoas e na hora que a gente menos espera, que a gente percebe, tem 8, 6, 5. A mensagem do Cristo, ela é tão consoladora, ela é tão motivadora, ela é tão potente para mudar a nossa vida, que não dá para acreditar que ainda tem pessoas que querem ficar longe disso, que não querem se envolver, que não querem mudar o seu comportamento, que se contenta com uma gotinha, sendo que poderia estar ali mergulhado. Não vamos esperar chegarmos no mundo espiritual, olharmos para trás e lamentarmos o tempo perdido. Não vamos esperar. O que Cristo espera de nós é pouco, diante de todo o sacrifício que Ele fez por nós. É um pouquinho do nosso tempo, é um pouquinho do nosso comprometimento em nos melhorarmos cada dia mais. Fazermos uma leitura diária, buscarmos um pouquinho de conhecimento. Você pode estar lá fazendo uma outra atividade que não demande uma concentração profunda e ouvindo um estudo,
ouvindo uma rádio com mensagens edificantes, melhorando o ambiente do seu lar, porque nós também temos conhecimento que nós estamos ali envoltos em vibrações, nós temos companhias espirituais o tempo todo. Então vamos evangelizar essas companhias espirituais que estão na nossa casa. Vamos colocar um estudo para ouvir, vamos sintonizar numa rádio com uma mensagem boa, uma leitura boa, e a gente vai estar evangelizando eles. E muitos dos nossos problemas, que nós viemos aqui às vezes para sanar, é uma obsessão, é uma depressão, é um problema físico, é uma doença, uma questão de saúde, muitos deles a gente conseguiria resolver ou pelo menos minimizar se nós formos disciplinados no estudo e no trabalho íntimo, pelo menos, que é o mais importante às vezes até do que aquele externo. Porque depois que você tiver com o seu íntimo um pouco melhor, você vai se sentir muito mais motivado e disposto a praticar os atos externamente. E para a gente finalizando, Emmanuel termina dessa forma o seu estudo. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Então vamos aproveitar para caminhar enquanto temos a luz a nos guiar. Enquanto temos a luz da doutrina espírita nos ensinando, nos auxiliando, nos mostrando sempre o melhor caminho, para que a gente não venha a tropeçar, que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nos é concedida. Pelas estimativas espirituais aí que a gente vê, existem 24 bilhões de espíritos vinculados ao planeta Terra. Hoje nós somos 8 bilhões encarnados. Isso quer dizer que para cada um de nós que aqui estamos, pelo menos mais 2 tem a necessidade de estar aqui. E nós estamos tendo esse privilégio de estarmos aqui nesse momento, que é um momento decisivo na história da humanidade. Nós estamos num processo de transição, de mudança do mundo. Então que nós saibamos valorizar esse corpo que Deus nos concedeu, esse ambiente, essa família, esse trabalho, esse conhecimento, para que a gente saia daqui no futuro. Eu espero que demore bastante, que a gente saia daqui podendo seguir de cabeça erguida, que nós fizemos o nosso melhor, que nós demos o máximo que nós podíamos dar. Que Jesus inspire, proteja, ampare e guie a cada um que aqui está. Uma ótima noite a todos e muito obrigada. Quem termina?